Agora vamos falar, como vocês estão vendo na telinha aí, dos princípios. Os princípios norteadores da publicidade. Eu sei que todo mundo quer saber casos práticos aqui. Eu sei que todo mundo está ansioso. Ah, mas eu quero saber que tipo de publicidade. Calma que nós vamos chegar lá. Não adianta trazer a prática sem te ensinar a teoria, sem que você entenda, sem que você aprenda, sem que você tenha pelo menos um conhecimento base da publicidade, para você entender o que é publicidade enganosa, para você entender o que é publicidade abusiva, né? E para isso nós precisamos aprender alguns princípios, certo? O princípio da proteção contra a publicidade enganosa ou abusiva. O artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor, ele vai dizer lá: são direitos básicos do consumidor. A proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços. Vou repetir para vocês: a proteção contra a publicidade enganosa ou abusiva, ou seja, é direito básico do consumidor não ser enganado através de publicidade enganosa ou abusiva. Ou seja, publicidade que te leva ao engano, publicidade que te leve ao erro, publicidade que não é aquilo na qual está propagando. Por exemplo, eu estou vendendo aqui um carro, né? Eu sou uma concessionária que vendo veículos. Eu digo que o carro é 20 mil reais, o carro está zerado, né? E o carro tem muitas outras qualidades, não sei quantos cavalos, né? E equipara o carro como se fosse uma Ferrari. Olha só, olha a desproporção disso. Um carro de 20 mil reais equiparado a uma Ferrari. Essa publicidade é enganosa ou essa publicidade é abusiva? E aí, vamos refletir um pouquinho? Essa publicidade, gente, ela é abusiva. Porque todos nós sabemos que como é que o carro vai ser comparado a uma Ferrari? Isso é mentiroso, isso não existe. Também não deixa de ser enganosa, também é enganosa. Mas quem vai cair nessa onda? Quem vai cair? Aquelas pessoas de menos conhecimento técnico, aquelas pessoas leigas, aquelas pessoas ignorantes, né? Aquelas pessoas que têm esses 20 mil reais, aí ele vai pensar, olhar assim, um carro que parece uma Ferrari, eu vou comprar esse carro para mim. Eu quero esse carro, mas 80% da população sabe que isso é uma publicidade escandalosamente enganosa e abusiva, mais abusiva que enganosa, porque ela abusa. Aí que está o sentido. Ela abusa daqueles de menores, daqueles mais desprotegidos. Ela abusa daqueles de menor conhecimento. Daquele leigo, de uma criança, por exemplo, né? É um abuso, chega a ser um abuso. Como é que a pessoa vai comprar um carro de 20 mil reais, né? Equiparando o carro a uma Ferrari? Não existe isso. Não existe. Não existe esse carro. Mas tem gente que acredita. Tem gente que vai comprar. Isso é um abuso. Certo? Continuando. Métodos comerciais coercitivos ou desleais. Gente, existe tanta publicidade para fazer vocês se enganarem, comprar a pulso. Eu vou dar um exemplo para você tomar muito cuidado com a Black Friday. A Black Friday é sucesso nisso aí. A Black Friday é recorde. A Black Friday verdadeira, ela vem lá dos Estados Unidos, gente. Lá nos Estados Unidos, a Black Friday de verdade. Né? Os produtos são comprados realmente a preço de custo. Né? É uma liquidação total no mês para vender todos os produtos, aumentar o estoque da empresa, dar uma guinada e recomeçar com produtos novos e depois volta tudo ao normal, certo? E o que é que acontece? O nosso país adota também a Black Friday. Tem até um ditado que diz, né? É bem brincadeira isso, mas com fundo de verdade. Black Friday, tudo pela metade do dobro. Quem já ouviu falar isso? Mas é bem verdade, isso acontece mesmo. Claro, tem empresas sérias, também não vou falar aqui só, tem empresas sérias que realmente fazem Black Friday. É raro, mas tem. Quando não é isso, gente, eles fornecem um tipo de produto num valor, quando você chega lá é outro valor. Tudo bem, é um valor
em conta, ainda está em conta, mas é um valor mais caro do que foi divulgado. Está enganando de qualquer jeito. Né? É uma publicidade enganosa de qualquer jeito. E dentre tantas outras coisas que acontecem. Dizer que o produto é X quando o produto é Y. Né? Dizer que um celular é a prova d'água, está super no precinho, você vai lá compra o celular não é a prova d'água. O celular ele vai queimar na primeira usada que você der. Daí vem outros direitos que serão explicados também nas outras aulas. Eu espero que você veja as outras aulas, né? Direito à troca do produto, à devolução do dinheiro. Se você comprou pela internet, você tem direito à desistência, dentre tantas outras coisas que será explicada aqui. E para encerrar esse princípio, vamos ler aqui a última parte dele. Cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços. Faz de conta que você vai contratar um serviço e você faz um contrato com a pessoa, né? Eu vou dar um exemplo aqui. Eu fiz o contrato aqui para gravar essa aula, né? E aí eu contrato esse serviço. Aí o cara, a tabela diz que é R$2.000, por exemplo, para gravar tantas aulas. Um valor ponderado. Mas o cara quer me cobrar R$50.000 para gravar essas aulas. R$50.000, coloca lá no contrato, né? Aí o cara diz lá que é o bambambam por cobrar esse preço, né? Diz que é conhecido no Brasil todo, mostra umas fotos muito falsas, umas logos falsas, o cara é um trapaceiro mesmo topado e realmente presta serviço, mas o valor, olha a desproporção da coisa. Olha a desproporção do valor com o serviço contratado, né? Na minha visão, isso não existe. Isso não existe. E sem contar que o cara não era aquilo que ele mesmo divulgou. Também tem a publicidade da própria divulgação dele, né? E no contrato também está um contrato completamente desproporcional. Você caiu porque você foi enganado. Publicidade enganosa. Você caiu porque lhe chegou mentiras, né? E o preço também foi abusivo. Publicidade abusiva no contrato, ok? Vamos agora para a próxima aula da gente. E nós vamos falar aqui, galera, o próximo princípio é um princípio de fundamental importância no Código de Defesa do Consumidor, certo? O próximo princípio é o princípio da identificação da publicidade. O artigo 36 caput vai dizer: a publicidade deve ser identificada de tal forma que o consumidor fácil e imediatamente a identifique como tal. Galera, quando você vê a divulgação de alguma coisa, quando você vê a publicação de um serviço, a venda de um produto, tem que ser de fácil identificação. Tem que ser de fácil constatação. Com relação à qualidade, com relação a preço. Por exemplo, uma faculdade que vai abrir um curso de direito, né? A faculdade vai fornecer para você, desde quando você vai fazer o vestibular, as datas, tudo certinho, vai fornecer para vocês o preço, as condições confiéis, né? Vai fornecer uma série de requisitos que você entenda, que você compreenda. Agora eu lhe pergunto, já pensou se a faculdade, né, ela publicando o serviço dela, começasse a trazer linguagens nesse tipo de publicidade? Porque nós sabemos que o nosso português é muito rico, né? O nosso português, nossa língua portuguesa, ela tem uma linguagem muito rica, muito abrangente, ela tem uma linguagem muito, até difícil, tem palavras muito difíceis. Dá uma palavra aqui, magnânimo. Já ouviu essa palavra magnânimo, produtor? Magnânimo. Magnânimo. Uma vez um amigo meu, distraindo aqui um pouquinho, um amigo meu chegou para mim, batendo na minha faculdade, viu? Batendo na minha mão. É sujeito de miríade magnanimidade. Eu digo, meu amigo, você está com graça comigo. O que significa isso? Eu estudava direito no tempo. Miríade é algo enorme. Magnanimidade tem um sentido de nobreza. Então, meus irmãos, o nosso português é rico. Já pensou, né? Usando palavras persuasivas, não difíceis, mas persuasivas, que lhe induza, né, a um certo tipo de pensamento. E quando você contrata
é outra coisa completamente diferente. Não é aquilo, é outro tipo de interpretação. Por quê? Não foi de fácil constatação. Não foi de fácil entendimento a publicidade. Foi uma publicidade de difícil entendimento, né? E aí o que você vai fazer? Você procura os seus direitos para cancelar. Você procura cancelar esse contrato de acordo com a abusividade, né, da publicidade. Você tenta resolver de forma administrativa isso. Né? Existem os PROCONs da vida para resolver esses problemas. E, em última medida, eu procuro o judiciário. Né? Existem juizados especiais que adentram com as causas sem necessidade de advogado. Para quem não sabe, os juizados especiais é conhecido como juizados de pequenas causas, né, onde até 40 salários mínimos você entra sem necessidade de advogado. Mas nada óbvio é você querer contratar um advogado especializado na área para querer lhe defender, querer defender os seus direitos, ok? Vamos aqui para o próximo princípio, o princípio da publicidade veraz, certo? Ou, em outras palavras, princípio da veracidade da publicidade. A publicidade tem que ser verdadeira, ela não pode ser mentirosa. É proibida toda publicidade enganosa ou abusiva, vai dizer lá o artigo 37 do nosso CDC, parágrafo 1º. É enganosa qualquer modalidade de informação ou comunicação de caráter publicitário, inteira ou parcialmente falsa, ou por qualquer outro modo, mesmo que por omissão, capaz de induzir em erro o consumidor a respeito da natureza, característica, qualidade, quantidade, propriedades, origem, preço e quaisquer outros dados sobre produtos e serviços. Gente, se a publicidade lhe induzir em erro a uma dessas coisas, característica, qualidade, quantidade, estou vendendo 3 cavalos, cavalo manga larga, né? Você paga antecipado. Quando chega lá, o vendedor diz, olha, são 2 cavalos porque um morreu. É pegar ou largar, sendo que você já pagou. E o cavalo não é manga larga não, o cavalo é um jegue mesmo. E aí, o que você vai fazer? Claro que você tem direito de receber o seu dinheiro de volta, é óbvio isso. Isso pode até gerar também uma sanção criminal, certo? Qualidades, característica, preço, né? Todos os detalhes do produto ou serviço que está sendo fornecido tem que ser fielmente cumprido. Princípio da veracidade, certo? Da publicidade ou da propaganda. Tem que ser verdadeiro. Vamos para o próximo princípio. É o princípio da não abusividade da publicidade. Como está escrito aqui, é um princípio que complementa o princípio da publicidade veraz, né? Pois visa coibir a abusividade das publicidades. Então, esse princípio tem conotação com outro princípio que nós falamos agora há pouco, porque ele visa coibir todos os abusos. Se ela tem que ser verdadeira, ao mesmo tempo tem que coibir todos os abusos. Princípio da vinculação contratual da publicidade. Artigo 30 do Código de Defesa do Consumidor vai dizer: toda informação ou publicidade suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação, com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar, integra o contrato que vier a ser celebrado. Esse é o princípio, gente, da vinculação contratual da publicidade. Ou seja, tudo aquilo, né, que o fornecedor de serviços divulgar, obriga ele a prestar tais serviços e a incluir todos esses dados divulgados em contrato. Ele é obrigado a isso. Tanto que nós vamos ver aqui que existe um fato interessante, cláusula extra, não escrita, podendo ser cumprida frente ao Poder Judiciário. Ou seja, se o contrato que você fizer lá não tem cláusulas que se prevêem no contrato, certo? Mas na publicidade daquela empresa, na internet, no site dela, fala outras vantagens, então essas cláusulas automaticamente também lhes asseguram o direito. Você tem o direito àquelas vantagens
que está no site, mas que não está no contrato. O nome disso é cláusula extra, ela não está escrita. Se o fornecedor disser, não, é só o que está no contrato, mas ele propaga também aqueles direitos que não estão no contrato. Você tem direito, nem que você vá buscar esses direitos no judiciário. Pessoal, nós vamos agora para o princípio da transparência da fundamentação da publicidade. O artigo 36 do Código de Defesa do Consumidor vai dizer: a publicidade deve ser veiculada de tal forma que o consumidor fácil e imediatamente a identifique como tal. O parágrafo único vai falar: o fornecedor na publicidade de seus produtos ou serviços manterá em seu poder, para informação dos legítimos interessados, os dados fáticos, técnicos e científicos que dão sustentação à mensagem. Então, pessoal, são 3 tipos de dados, eu até grifei aqui: dados fáticos, dados técnicos, dados científicos que dão sustentação à mensagem. Certo? Esses dados, eles são mantidos em poder do fornecedor, né, para a informação legítima quando você precisar. Por exemplo, você não tem acesso a um dado técnico, por exemplo. Você não tem acesso a esse dado técnico, né? É um dado do produto que você não é técnico, você não é obrigado a saber. Então, o fornecedor ele tem que ter consigo esses dados para quando você procurar, ele lhe fornecer. E sabe o que é a inversão do ônus da prova, previsto no artigo 38 do CDC? Assegurar que você tem acesso a esses dados, a documentos, nota fiscal, por exemplo, até mesmo a segunda cópia do contrato, que o fornecedor é obrigado a ter consigo para fornecer para o cliente. Então, gente, inversão do ônus da prova quer dizer aquilo que eu não posso porque eu sou parte fraca, a empresa ou o fornecedor mesmo, pessoa física, é a parte mais forte, e ele é obrigado a dar e ter consigo todos esses dados. Por fim, gente, eu queria falar aqui exemplos de publicidade, né? No curso de Direito do Consumidor, exemplo, dado fático, garantir as aulas de Direito do Consumidor nos termos da publicidade, né? Um exemplo é a publicidade de um curso. Publicidade de um curso. O dado fático é garantir as aulas de Direito do Consumidor nos termos da publicidade. Dado técnico, garantir que as aulas sejam ministradas por profissionais devidamente capacitados e possivelmente divulgados na publicidade. Ou seja, se a divulgação da publicidade diz que o profissional é o bala, é aquele cara, né, reconhecido nacionalmente, muito bom, tem que ser ele. É um dado técnico e garantir que essa aula seja feita por ele porque ele é um profissional capacitado. Dado científico, materiais de estudos atualizados e distribuídos, né? Tem que ter os dados científicos, os materiais de estudos, né? Se o fornecedor garante os materiais de estudos, então você tem que ter esses materiais de estudos, certo? E tem que estar sob o poder do fornecedor. Se você precisar, você vai pedir para ele. Então, pessoal, princípio da correção do desvio publicitário, ramificação do princípio da reparação integral dos danos causado ao fornecedor, ao consumidor, vez que visa corrigir. Tá passando aqui um som, rapaz. Por isso que eu dei uma parada. Tá passando som, mas não tem problema não, galera. A gente continua. A publicidade que fora veiculada com abuso ou enganosidade, visando garantir que a publicidade danosa não mais continue a ser veiculada, bem como é através desse princípio que se permite a realização de contrapropaganda que venha a corrigir o erro. Pessoal, nosso tempo está acabando, por isso que eu estou passando aqui de forma rápida. Princípio da boa-fé objetiva, certo? É um princípio. Pessoal, eu vou fazer o seguinte, nosso tempo está acabando, certo? Então, na nossa próxima aula, eu vou deixar você um pouco curioso. A nossa próxima aula, eu vou finalizar esse assunto, que vai ser a aula realmente, onde será a aula onde será comprada, porque essa é uma aula grátis. Eu vou finalizar esse assunto, e se você quiser ver a finalização desse assunto, você poderá velar, certo? Você poderá ver nessa aula, porque nosso tempo já bateu a meia hora, e nós vamos encerrar por aqui. Grande abraço, pessoal!